Quando pensamos em um famoso casal da cultura pop, os primeiros a vir à nossa cabeça são Rose e Jack, Aladdin e Jasmine e, com certeza, Bonnie e Clyde. O casal de criminosos mais famosos do mundo, referenciado em filmes, jogos, músicas e séries. Mas como tudo isso começou? E qual foi o fim de Bonnie e Clyde? Não se esqueça de deixar seu like e de se inscrever no canal para não perder mais nenhuma biografia do crime. Bonnie Elizabeth Parker, nascida em 1º de outubro de 1910 no Texas, Estados Unidos, enfrentou uma infância marcada pela pobreza e dificuldades. Seu pai faleceu quando ela tinha apenas 4 anos, o que levou sua mãe e seus 2 irmãos a mudarem de sua cidade natal para Dallas, no mesmo estado do Texas. Apesar das dificuldades adversas, Bonnie demonstrou excelência em seus estudos de inglês e redação, além de sua habilidade na criação de poemas de qualidade. Ela até ganhou um concurso de literatura da Liga de Ensino do Condado em sua escola e posteriormente se envolveu em discursos introdutórios para políticos locais. Aqueles que a conheceram descreveram-na como uma jovem inteligente, determinada e de forte personalidade. Bonnie era uma mulher pequena, com apenas 1,50 m de altura e pesava cerca de 41 quilos. Aos 15 anos, em setembro de 1926, Bonnie casou-se com Roy Thornton, um rapaz da região e colega de escola de Bonnie. Roy foi condenado a 5 anos de prisão por roubo. Por conta das constantes traições de Roy, os dois se separaram, mas nunca se divorciaram. Disse que Bonnie foi enterrada ainda usando a aliança de casamento com Roy. Ela também tinha uma tatuagem com os nomes dos dois. Em 1930, agora trabalhava como garçonete e lá conheceu o homem que mudaria seu destino. Clyde Chestnut Barrow. Nascido em uma família de pequenos fazendeiros de condições modestas em 24 de março de 1909, teve seu primeiro contato com a polícia e o mundo do crime desde a tenra idade. Aos 16 anos, ele enfrentou sua primeira prisão ao fugir de um policial que o abordou sobre um carro alugado em sua posse, que ele não havia devolvido à locadora no prazo estabelecido. Sua segunda detenção, dessa vez ao lado de seu irmão Buck, ocorreu por causa do roubo de perus de uma propriedade. Embora tenha conseguido alguns empregos temporários entre 1927 e 1929, Clyde persistiu em cometer pequenos delitos, como furtos em lojas de conveniência e roubos de veículos. Apesar de ser mais conhecido por sua atuação como assaltante de bancos, a verdadeira predileção de Clyde estava nos pequenos roubos envolvendo postos de gasolina e estabelecimentos comerciais. Embora raramente mencionado, vale ressaltar que Clyde também demonstrava notável inteligência. Bonnie e Clyde tinham uma gangue. A narrativa dos assaltos envolvendo Bonnie Parker e Clyde Barrow não se restringiu apenas a esses dois personagens. Tudo teve início com a formação da Barrow Gang, uma gangue que adotou o sobrenome do seu líder, Clyde Barrow. Esse grupo percorria a região central dos Estados Unidos, perpetrando uma série de crimes, incluindo assaltos a bancos e roubos a pequenos estabelecimentos comerciais e postos de gasolina. Estes últimos eram particularmente preferidos pelo bando. Entre os integrantes da gangue, destacavam-se o irmão mais velho de Clyde, Marvin Buck Barrow, a cunhada de Clyde, Blanche Barrow, bem como os amigos Hal Fultz, Raymond Hamilton, Henry Methvin, W.D. Jones e outros. Segundo o biógrafo John Chevy, foi Clyde quem instruiu Bonnie na arte de atirar, pois havia reconhecido suas habilidades. Bonnie desenvolveu uma profunda afeição por armas de fogo.
Posteriormente, Clyde também aprenderia com Bonnie a manusear pistolas e metralhadoras com maestria, utilizando-as até atingir seus objetivos. Durante suas viagens, o casal transportava um verdadeiro arsenal no porta-malas, que incluía uma variedade de armas e munições. Bonnie e Clyde inicialmente se envolveram em roubos de pequena escala, mas ganharam notoriedade devido à extrema violência de seus crimes, que envolviam frequentemente a tomada de reféns e a tendência de eliminar qualquer pessoa que cruzasse seu caminho, incluindo agentes da lei. Porém, alguns dizem que esse último é um mito. Mesmo enquanto estavam vivos, a maneira como o casal era retratado na mídia não correspondia à realidade de suas vidas na estrada, especialmente Bonnie. Apesar de ter participado de cerca de 100 crimes durante os 2 anos em que esteve ao lado de Clyde, ela não era a assassina com charutos e metralhadoras, como frequentemente era retratada nos jornais, cinejornais e revistas policiais da época. Um dos membros da gangue, W.G. Jones, posteriormente afirmou que não conseguia se lembrar de tê-la visto disparar contra um oficial da lei. O mito de Bonnie Parker fumando o charuto originou-se de uma fotografia instantânea tirada de forma lúdica, encontrada pela polícia em um esconderijo abandonado. Essa imagem foi enviada para a imprensa e amplamente divulgada em todo o país. É importante destacar que, embora Parker fosse conhecida por fumar cigarros da marca Camel, ela nunca fez uso de charutos. Segundo John Chevy, a parceria e o virtuosismo desse casal eram uma fonte de diversão para ambos. Eles eram tão próximos que chegaram a desenvolver um estilo único de cometer homicídios. Na visão de Chevy, Bonnie via o aspecto romântico e heróico de suas ações. Ela estava ciente de que havia escolhido um caminho que poderia levá-la à morte, mas preferia essa existência repleta de paixão e emoção a uma vida monótona e tediosa. De maneira surpreendente, a relação do casal com a polícia não era completamente conflituosa. Por exemplo, em Missouri, eles conseguiram capturar um policial que os seguia, apenas para libertá-lo posteriormente. Esse policial, em declaração à imprensa, mencionou que foi tratado com cortesia e chegou a descrever o casal como simpático. O fim de Bonnie e Clyde. Os Estados Unidos estavam imersos em uma grave crise econômica e social naquela época, conhecida como a Grande Depressão, que atingiu seu ponto mais profundo. Isso resultou em uma proliferação de criminosos em todo o país, marcando o que ficou conhecido como a Era dos Inimigos Públicos, devido ao grande número de ladrões que surgiram durante esse período. Bonnie e Clyde personificaram esse momento histórico. Embora não haja um registro preciso do número de crimes cometidos por Bonnie e Clyde, é sabido que eles realizaram diversos feitos, incluindo a ousada ação de libertar 8 prisioneiros de uma penitenciária no Texas, enquanto conduziam um Ford V8. Depois de ser capturado durante uma das frequentes ações policiais contra a gangue, W.G. Jones decidiu cooperar com as autoridades e revelou tudo o que sabia sobre as atividades de Bonnie e Clyde. Isso levou à criação de um perfil de comportamento do casal e a uma tentativa de emboscada, da qual a dupla conseguiu escapar. Mais tarde, Frank Hammer, um renomado caçador de recompensas, entrou no cenário. A polícia do Texas formou uma equipe de elite para finalmente deter o casal de criminosos. O épico de criminalidade romântica protagonizado por Bonnie e Clyde chegou a um fim abrupto no dia 23 de maio de 1934, em uma estrada no sul dos Estados Unidos, no estado da Louisiana. Após 2 anos consecutivos de uma série interminável de crimes sem enfrentar consequências, as autoridades dos Estados Unidos se viram completamente impotentes para capturá-los.
Foi nesse momento que encontraram um informante dentro da gangue de Bonnie e Clyde, Henry Medvin. A tarefa de lidar com a situação foi confiada a um Ranger, um tipo de policial estadual dos Estados Unidos. Com a ajuda de Medvin, as autoridades conceberam uma emboscada para o casal de criminosos enquanto viajavam pela estrada que ligava o Texas à Louisiana. Os policiais esperavam escondidos atrás de arbustos enquanto Clyde dirigia seu Ford V8 descalço e Bonnie saboreava um sanduíche tranquilamente. Segundo os relatos, eles não pareciam ser os perigosos criminosos que eram, mas sim um casal comum percorrendo as estradas dos Estados Unidos. Foi então que os Rangers do Texas abriram fogo contra o veículo, pondo fim à vida dos dois amantes criminosos, que foram alvejados com 100 tiros. Bonnie e Clyde encontraram a morte pelas mãos da polícia, mas sua história se eternizou como uma das grandes sagas de amor modernas. Os policiais fizeram um desfile com o carro furado de balas pela cidade para demonstrar a sua vitória. Apesar de sua morte, enquanto estava em fuga, Clyde escreveu uma carta endereçada a Henry Ford, elogiando a excelente mecânica V8 dos veículos Ford. Eles acabaram se tornando figuras de grande importância na cultura popular e até na área da psicologia. Alguns psicólogos afirmam que existe uma parafilia chamada hibristofilia, ou síndrome de Bonnie e Clyde, na qual o indivíduo sente atração sexual pela ilegalidade e por criminosos. Em 1967, o filme baseado na vida dos amantes e criminosos Bonnie and Clyde, dirigido por Arthur Penn e estrelado por Warren Beatty e Faye Dunaway no papel de Bonnie, fez enorme sucesso nas bilheterias. O filme recebeu 10 indicações ao Oscar, venceu 2 categorias e tornou-se um ícone no novo cinema hollywoodiano devido à intensidade de suas cenas. Na trama, Clyde é retratado como um homem frio e extremamente ambicioso, enquanto Bonnie é representada como uma mulher que fumava charutos e tinha um temperamento forte. Em 2019, a Netflix lançou um filme sobre o casal chamado The Highwaymen, Estrada Sem Lei em português. Estrelado por Kevin Costner e Woody Harrelson, o enredo se concentra na perseguição a Bonnie e Clyde, liderada por Texas Rangers reconvocados. O capitão Francis Augustus Hammer e seu parceiro Benjamin Money Gault. A história começa com a fuga de Clyde da prisão de East Han Prison Farm, perto de Weldon, Texas, em 11 de março de 1934. Até hoje, a mídia, quando se trata de falar sobre Bonnie e Clyde, coloca uma vilanização exacerbada neles, os retratando como um casal extremamente violento que sempre massacrava de forma humilhante a todos os que matavam, mas vimos que não era bem assim. Embora existam interpretações variadas sobre suas vidas, é inegável que Bonnie Parker e Clyde Barrow compartilhavam um amor apaixonado e coragem, buscando uma vida intensa em tempos incertos. Agradecemos por acompanhar este vídeo. Compartilhe suas opiniões sobre Bonnie e Clyde na seção de comentários abaixo. Teremos o prazer de lê-las. Não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo futuro. Até a próxima!